Deixa eu ajeitar aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa série é uma série que está tratando, hoje é a quarta aula, então a gente está tratando aí de como manter a motivação em tempos difíceis, em tempos desafiadores. Lá na aula 1, na segunda-feira, a gente compreendeu o senso de autoeficácia, o quanto ele impacta na nossa percepção, na crença que a gente tem sobre a capacidade de resolução de obstáculos, de desafios, de situações desafiadoras. E entendeu, inclusive, na primeira aula, quais são os 4 fatores geradores, então, de autoeficácia. Na aula 2, que foi na terça-feira, a gente falou sobre a aceitação e na aula 2 eu trabalhei especificamente por que esse tema aceitação ele é relevante não só a respeito do senso de motivação, mas porque ele dá força para a ação. A aceitação ela sempre dá força para a ação. Então na aula 2 a gente falou desses fatores que contribuem, na verdade a gente falou dos comportamentos que afastam você da aceitação. E na aula de ontem a gente deu um branco. Já vou lembrar. Na aula de ontem a gente falou sobre o microgerenciamento e sobre como esses 3 aspectos, relacionamento, autonomia e senso de eficácia, eles estão interrelacionados, ok? Hoje eu quero fazer um exercício com vocês, um exercício mental. Eu sempre falo aqui para vocês o quanto esses exercícios mentais de resolução, eles realmente são produtivos para a ressignificação dessas experiências, para esses momentos que se vive, mas acredito que ao longo da semana já ficou um pouco claro os aspectos, habilidades que são necessários para que a gente tenha então uma motivação por um maior tempo e com uma força bem impregnada. Então, o senso de autoeficácia, o senso de aceitação e o senso de entendimento desse contexto no qual ele está inserido faz com que você saia de uma crítica apenas sobre o teu comportamento, sobre o quanto você é preguiçoso, sobre como você deveria estar fazendo ou não determinadas coisas, para um entendimento do contexto onde você está e se realmente isso não está também afetando todas essas outras coisas, porque sim, tem pessoas que pela ausência de conhecimento de si mesmo, pela falta de análise com critério mais apurado diante de algumas situações, se cobra demasiadamente e está querendo construir um castelo na areia. E toda vez que a onda vem e derruba esse castelo de areia, a pessoa fica frustrada, diminuindo o senso de autoeficácia, criando outros sistemas de rejeição e julgamento e tudo mais, que faz com que você fique enfraquecido. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre como é importante a gente realmente se propor a pensar diferente, a gente ter critérios para pensar sobre nós mesmos também promove o bem-estar e consequentemente vai promover então a motivação. Então entender esses aspectos que eu fui falando aqui ao longo da semana, com certeza vai ajudar você compreender por que talvez às vezes você não consegue pegar aquela linha de motivação, inclusive ontem a gente falou da autorregulação, né? Por que eu não consigo desenvolver uma metaposição para regular o meu comportamento a ponto de que minha ação seja adequada, de que a minha ação seja justa àquilo ali, mesmo que eu não esteja talvez tão desejoso de fazer aquilo. E como que a autorregulação, ela funciona então como um contraponto aí, a metaposição, para você realmente começar a desenvolver ações mais anexadas, aderidas aí ao valor que vocês têm. E uma coisa que eu observo, e aí, se você não assistiu às aulas sobre o ego, ainda acredito que é válido você tirar um tempinho para assistir as aulas para entender mais sobre o ego. Mas à medida que você também trabalha o teu senso de autoeficácia, você trabalha a tua comunicação, a aceitação, você indiretamente também está trabalhando com o teu ego
E aqui, no tema específico de hoje, se propor a pensar diferente é criar então mais ferramentas e situações nas quais vocês trabalhem a flexibilidade de vocês. Eu sempre falo o como é importante a gente encarar a vida como um laboratório mesmo. Deixa eu dar uma espiada aqui se tá tudo bem. Então fiquem para vocês fazerem esse exercício, e esses exercícios que eu faço aqui com vocês eu também faço com os meus clientes. Por quê? Porque existindo esse entendimento cognitivo e tudo mais, também precisa existir uma ressignificação daquilo que eu penso ser, né? E acho que aqui é bastante válido vocês eventualmente se questionarem, colocar num planejamento semestral ou anual, vocês realmente fazerem um checklist, mas questionar a si mesmo. Então, quando eu falo em se propor a ser, pensar diferente, eu preciso começar a ficar confortável com o quê? E sair um pouco desse lugar, sobre o como eu me vejo, sobre aquilo que eu acredito que eu realmente sou, sobre se questionar então sobre as coisas que constroem aquilo que você acredita ser, né? Esse lugar onde você se coloca e você hoje já se sente confortável sobre você. Então precisa ter uma disposição aqui para gerar um nívelzinho de desconforto e se questionar. De repente, até hoje eu fiz tal coisa, mas isso tá fazendo ainda sentido para mim? Isso aqui realmente ainda está aderente com o conjunto de valores que eu quero ter, com o que eu quero construir para minha vida? Esses comportamentos que eu tenho aqui, uma vez eu estava me questionando a respeito de uma situação, e aí eu perguntei, mas por que eu não consigo ter o resultado a respeito dessa meditação que eu quero fazer? E aí eu consegui ver do que eu não estava conseguindo abrir mão. E então eu me autorregulei para ter aquele comportamento que eu gostaria de ter, aquela ação que eu gostaria de ter. E compreender também que eu abriria mão de alguma coisa para que eu conseguisse ter o resultado que eu gostaria, né, a médio ou longo prazo. Então precisa ter essa disposição de gerar um certo nível de desconforto, de gerar questionamento, se perguntar principalmente sobre as coisas que você acredita que são benéficas, porque as coisas que a gente acredita que são ruins ou más, a gente eventualmente está olhando para elas de alguma forma, mas às vezes existem crenças de coisas que você imagina que são extremamente positivas e que você baixa as suas barreiras, você não analisa, você não considera, elas também podem estar fazendo mal para você, ou às vezes mantendo você num estado de normose, ok? Então questionem-se e como às vezes, né, que a gente vai permitir que a vida traga esses questionamentos pra gente, como que a gente vai permitir que isso entre num fluxo para que eu realmente possa sair um pouco da minha zona de conforto, né? Através dos relacionamentos. Os relacionamentos, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento de trabalho, seja um relacionamento de amizade, eles sempre vão trazer questões para nós sobre como a gente se sente naquele relacionamento, ou como a gente olha para aquela pessoa com a qual a gente se relaciona. E essas coisas, elas podem ser sim muito interessantes para vocês descobrirem coisas sobre vocês, reavaliarem coisas sobre vocês. Então, eu quero deixar aqui três sugestões antes da gente fazer o exercício, né? E uma delas é realmente exercitar ouvir mais. Exercitar, observar o comportamento do outro sem tantos julgamentos, mas querendo aprender o que esse outro traz para mim de bom, o que esse outro me ensina sobre mim que eu não sei, que eu não sabia. E ouvindo o outro, você também consegue ouvir dentro de você como é que se dá essa interação, né?
eu acho que eu já falei aqui, eu acho, por exemplo, quando eu assisti pode ser que tenha muita gente que não gosta do Pablo Marçal, né? Enfim, cada um com as suas percepções, mas eu particularmente eu tenho uma profunda admiração por ele, por um comportamento dele, que é essa disposição de gerar desconforto para ele, né? Quando ele foi na fritada, e ele teve que ouvir todas aquelas coisas que pessoas estavam acostumadíssimas a falar sobre ele, né? Mas não só sobre isso, ele foi no lugar de pessoas que não seria um lugar que ele costuma frequentar. No entanto, a gente assistindo até o final vê que ele, através da capacidade cognitiva dele, através do entendimento do contexto, ouvindo cada uma dessas pessoas, ele acabou dando um show lá. E por vários motivos, porque ele participou mostrando o intelecto dele, mas também a gente pode observar que ele não deixou o ego dele aparecer. Ele simplesmente estava lá, ele se dispôs a brincar. Então essa é uma das capacidades que eu admiro bastante nele, dele se colocar em lugares em que ele fique desconfortável. Só que quando ele se coloca numa posição em que ele fique desconfortável, ele também está podendo aprender coisas que ele nunca imaginou. Coisas que não são do ambiente, da expertise dele. Então a gente nota, para quem acompanha já o Pablo aí há mais de 10 anos, né? A gente nota um avanço muito significativo na forma dele se comunicar, na forma dele se posicionar. Então, isso faz diferença. Faz diferença, sim, o quanto eu consigo suportar um lugar que de repente não é exatamente o lugar que eu queria estar, mas eu tenho um objetivo, estando ali, que é aprender mais sobre mim. Aprendendo sobre o outro, então eu aprendo mais sobre mim. E o meu ego, ele pode espernear, ele pode fazer o que ele quiser. Eu estou aqui no controle da situação. E, inclusive, esse exercício ele é bastante importante também para aquele senso de autorregulação que a gente falou na aula 3, na aula de ontem. Por quê? Porque ali, enquanto as coisas estão acontecendo, podem acontecer muitos imprevistos que vão me colocar à prova. Como é que eu vou reagir diante disso, diante dessa fala? Diante de coisas que às vezes até podem soar ofensivas aos meus valores, mas ele tinha um objetivo muito claro ali em relação a isso. Olá, Jason, seja bem-vindo. Pastor também, seja bem-vindo. É mais fácil não gostar sem conhecer do que se dar ao trabalho de conhecer primeiro. Verdade, Augusto, com certeza. E aqui o Augusto lembrando uma coisa muito interessante, que é o quê? As crenças de novo, que foi a primeira coisa que eu abordei na live de hoje. Ou seja, o que eu acredito sobre o mundo, o que eu sei sobre o mundo. E aí, de novo, por que quando a gente permite ouvir o outro, a gente também está trabalhando o nosso ego? Porque a gente sai desse lugar onde eu sei tudo, onde eu preciso saber de tudo e eu me coloco num lugar em que eu deixo esse meu saber do lado para que eu possa saber do outro. Então, eu já falei isso numa outra live, quando alguém apresenta um conceito novo, ou quando eu conheço alguém, eu gosto muito de ouvir o que essa pessoa fala, ou como que o pensamento dela se processa, como é que ela chegou nessa conclusão. Quando eu trabalhava em recursos humanos, eu gostava de saber como é que você chegou nessa conclusão. Por quê? Porque é um modelo de padrão de pensamento que eu posso modelar, se eu entender que isso é bom para mim. Então, às vezes, aquilo, né, uma pessoa que é mais flexível, por que ela tem mais fluidez com a criatividade dela também? Porque ela consegue, dentro da mente dela, permear todas essas coisas sem barreira e trazer uma solução que é mais adequada para esse momento aqui que se está vivendo. Então, como que eu vou me propor a pensar diferente, saindo desse lugar onde eu concebo as coisas? Muitas pessoas, por exemplo,
tem preconceito sobre a terapia, ir num psicólogo. Porque ir num psicólogo não funciona. Porque um psicólogo, se ele não tem experiências de vida iguais a minhas, ele não vai ser eficiente. Porque um psicólogo eu não vou ter confiança. Gente, bons e maus profissionais vão ter em qualquer lugar. Agora, você abrir mão do teu crescimento porque você tem um preconceito, um pré-julgamento, não é uma decisão inteligente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado que o preconceito, ele tira a razão de lado e eu deixo de tomar uma decisão racional movido por uma emoção que eu tenho a respeito daquela situação. E de repente eu fui uma vez na vida num psicólogo e esse psicólogo não foi legal para mim, então nenhum psicólogo presta. Cuidado com generalizações, cuidado com colocar todo mundo numa massa homogênea. Isso não tem conexão com a razão, tampouco com a inteligência. Geralmente, quando as pessoas têm o hábito de generalizar muito as coisas, né, ela tem pouca habilidade de articular fala, de articular justificativas. Então ela já joga para um campo geral onde ela pode se sentir segura, porque então eu rotulei isso aqui, eu defini isso aqui, eu não preciso mais ter que lidar com isso aqui. Então tenham cuidado com isso. E como que a gente combate isso? A gente combate isso observando as nossas próprias emoções. Eu percebi que alguém me falou de um psicólogo, e aí quando a pessoa me falou de um psicólogo, eu já fiquei reativa, já disse onde que já se viu, o que você tá pensando, você tá me dizendo que eu sou maluca, o que você quer dizer, que alguém vai saber mais da minha vida como eu. Todas essas coisas, né, a generalização, a reatividade. Lembra, a gente falou numa outra live sobre os gatilhos mentais. Todas essas respostas muito prontas, muito encaixadinhas, geralmente elas têm baixa consciência, então tomem muito cuidado. A consciência, ela vai sendo desenvolvida nesse exercício onde eu me disponho a não saber, inclusive. O discernimento, ele também vem dessa disposição de eu não saber, de eu me permitir perceber o que mais pode estar acontecendo aqui, além daquilo que eu consigo ver. E aí sim, você começa a ter um pensamento mais disruptivo, um pensamento que sai desse padrão. Mas o padrão não são os outros, o padrão é você mesmo. O padrão é tudo aquilo que você foi construindo ao longo da vida e que, inclusive, muitas vezes você cria situações para autoafirmar aquilo ali, mesmo que isso não seja verdade. Nossa, Vanessa, mas para mim a verdade é tão importante. Mas se eu só negasse uma informaçãozinha, o que tem? Tome cuidado com isso. E essa, por exemplo, é uma das maiores críticas a Freud, né? Porque Jung trouxe um saber diferente, eles tinham muita conexão, os dois eles eram amigos íntimos, e de repente Jung disse, olha, mas você desconsiderou isso aqui, vamos considerar isso. E o que Freud fez? Freud afastou Jung dele para que a teoria dele não fosse questionada. Não é possível existir isso. A teoria dele é questionada até hoje, entende? E isso não quer dizer que ela não seja fantástica também, que ela não trouxe contribuições também. Então tenho a disposição sim de que as pessoas questionem você, que as pessoas perguntem sobre você, mas sempre cria esse espaço onde eu olho para esse outro e eu volto a olhar para mim e vejo como que isso reverbera em mim, como é que eu lido com isso. Então, como que vocês vão se propor a pensar diferente? Modelando o pensamento através dos outros, observando os outros, se permitindo ter novas experiências, não levando às vezes tão a sério algumas coisas e encarando a vida como um laboratório, como uma experiência em que esse contato com os outros então pode trazer revelações muito interessantes sobre mim, coisas que eu nunca imaginei, ok? Vamos fazer exercício agora? Será que tá todo mundo aí? Todo mundo bem? Então o exercício de hoje, nessas últimas aulas todas quase eu não fiz exercício nenhum, né? Mas só para explicar, de repente se caiu de paraquedas aqui,
E fica pensando que exercício é esse. Esses exercícios todos que eu faço com vocês aqui nas lives são exercícios para desenvolver a metaposição de vocês, para desenvolver a metacognição, para vocês cada vez exercitarem, olhar as coisas de um prisma um pouquinho diferente, de um lugar diferente. E isso ajuda a trazer discernimento sobre os eventos desse momento, isso ajuda a trazer discernimento sobre situações emblemáticas que você está vivendo, sobre emoções muito fortes, todas essas coisas. Esses exercícios de metaposição vão ajudar demais, vão ajudar muito. E se você gosta de tudo isso que você ouviu aqui, desse meu material, dá uma olhada em todos os outros vídeos que tem disponível no meu canal, @VanessaSanderPsicóloga. Ativa a notificação aqui, para você sempre que iniciar a live, você receber a notificação de que tem live. Às vezes você pode não assistir a live na hora, mas você pode salvar ela e assistir depois, porque vai ter a notificação lá, ó, tem tal live, tal assunto, ok? Então, esses exercícios que eu faço têm o objetivo de desenvolver a metacognição, o metapensamento, ou seja, esse lugar em que eu vejo as coisas de fora. E isso ajuda a trazer muito mais discernimento aonde? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. E, inclusive, é a peça fundamental para que você desenvolva o que a gente aprendeu na aula ontem, que é a autorregulação, ok? Vamos lá então. Então eu vou pedir para vocês, sempre que vocês fecharem os olhos, vocês trazerem o máximo de realismo possível para todas essas visualizações que a gente faz aqui juntos, ok? Então, com os olhos fechados, se possível, sente num lugar tranquilo. Se você estiver com os fones de ouvido, melhor ainda. Mas sente-se num lugar confortável, para que você possa ficar pelo menos por esses 3 minutinhos sem interrupção. Vocês podem sentar na posição do faraó, que eu já ensinei em outras lives aqui. Então você senta e coloca as mãos em cima das pernas, ok? Ou de repente tem um sofá, pode colocar as mãos no sofá, pode se recostar um pouquinho, como ficar melhor. E aqui, então, a gente vai focar um pouquinho nessa respiração. E essa respiração, ela sempre precisa ser uma respiração que vai empurrar, certo? O umbigo para fora. Então você respira menos no peitoral, que é uma respiração geralmente mais ansiogênica, e tem outras lives falando sobre isso, e você vai focar nessa respiração mais abdominal. Você pode imaginar que tem um cano aqui que desce até essa região do umbigo. Então quando você respira, você expande o teu abdômen para fora, como se ele fosse encostar lá na parede. Então a gente vai fazer 3 respirações bem profundas, vamos lá? Empurra bem para fora, puxa de novo. Se você conseguir pouquinho no começo, não tem problema. 3, tá? Puxa de novo. Segura um pouquinho, solta. Agora fecha os olhos. Você pode continuar se concentrando na sua respiração. E você vai se visualizar numa mansão bem grande, bem majestosa. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo. Você pode fazer exercício com a gente ainda, é só fechar os olhos. Então você vai fechar os olhos e vai se visualizar numa mansão bem grande e majestosa. E você vai se ver descendo uma escada larga e sólida nos fundos dessa mansão. E à medida que você vai descendo, você vai observando os teus pensamentos, os seus sentimentos, as tuas sensações, essas que acontecem aqui dentro de você. E observe qualquer tipo de pensamento obsessivo, compulsivo, que fica, ou uma preocupação que surja na tua mente. E você vai anotar mentalmente
tudo que vai acontecendo enquanto você vai descendo os lances dessas escadas dessa mansão. Quando você chegar no fim dessa escada, você vai olhar ao seu redor. O que você está vendo? O que você está percebendo ao seu redor? Tem alguma coisa ou algo que chame mais a sua atenção? Então você vai observar cada pequeno detalhe desse lugar onde você está. Qualquer coisa que tenha à sua volta, você vai observar com os olhos fechados, imaginando os detalhes desse lugar onde você está. Não se preocupe com isso, apenas deixe isso vir, o que for aparecendo. E agora você vai se visualizar voltando à mansão e subindo as escadas de frente. Enquanto você sobe essas escadas de frente, você vai se sentir livre para deixar para trás qualquer preocupação ou qualquer pensamento obsessivo que tenha surgido durante essa descida. Então você vai observando os detalhes desse caminho e como que você vai se sentindo conforme você vai subindo. Conforme você vai subindo esse lugar. E quando você chegar bem no topo dessa escada, você vai observar o que você encontra lá. Pode ser um sentimento de calma, pode ser uma paz, pode ser uma clareza mental. Talvez você encontre a sensação de alívio, de leveza, mas você vai apenas observar como que você se sente estando nesse lugar e desfrutando dessa sensação. Aos poucos, você pode ir abrindo os seus olhos. E se você quiser, você pode anotar as experiências que você observou quando você voltou para cá em um caderno. E você pode também considerar fazer essa visualização mais vezes também. Sempre que você sentir que você está desmotivado, que existe algum sentimento que está controlando obsessivamente os seus pensamentos, você volta e usa esse exercício aqui, ok? Garganta tá. Obrigada, muito obrigada por toda a audiência na França também, né? Pelo que você me contou. Muito legal. Ok? Muito bem? Então, esse exercício, você de repente está assistindo, quem não me segue ainda no YouTube, né? Lá é mais fácil pausar, marcar números e tudo mais, né? Mas esse exercício, ele pode ser usado outras vezes em que você queira dissipar esses pensamentos obsessivos que ficam também desmotivando você. Porque lá na aula 1 a gente falou da autoeficácia e a gente compreendeu sim que às vezes o nosso pensamento, a nossa crença, ele vai destruir ou invalidar as nossas ações e ele vai influenciar então na decisão que você vai tomar, ok? Alguma pergunta para hoje? Boa tarde, Luísa, boa tarde, Jesus, obrigada por todos os likes, Edília, Augusto, quem mais tá aqui? Tem bastante gente nova que entrou e saiu também, ok?
Sejam muito bem-vindos, tá bem? Amanhã a gente vai encerrar essa série de lives. Então amanhã é o último capítulo, 12:30 a gente inicia essas aulas, então amanhã é a quinta aula. E aí, se vocês também já quiserem fazer uma sugestão nova, Vanessa, trata desse tema aqui, esse tema aqui ia ser interessante. Já tiveram várias dessas últimas séries que foram, essa também é uma sugestão de vocês. Então, considerem participar, mandar sugestões, temas, tudo que pode interessar vocês aí, que a gente pode contribuir através da psicologia do autoconhecimento para tornar a vida muito mais divertida e com sentido, né? Ok? Obrigada, então, a todo mundo que está aqui pelo Facebook. Muito obrigada a todo mundo que veio pelo Facebook aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui no YouTube. Obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que estava aqui também no Instagram. Muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo que estava aqui também pelo TikTok. Muito bom ter vocês aqui, ó. Um beijo no coração para todos vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.